Olá, estamos aqui na nossa aula de Química Analítica Quantitativa com o tema Sistema Forte e Fraco, Curva de Titulação dentro de Volumetria de Neutralização. Inicialmente, a gente vai falar sobre o equilíbrio ácido-base, fazer uma pequena revisão que vai ser importante para o nosso entendimento da dedução da curva de titulação. Vamos falar basicamente nessa aula sobre sistemas monofuncionais, tá? Como os ácidos monopróticos, as bases monofuncionais. E, primeiramente, com relação aos ácidos, coloquei o exemplo aqui do ácido fluorídrico, tá? O ácido fluorídrico ele é um ácido moderado, mas para fins práticos aqui, a gente vai tratar os ácidos moderados também como se fossem fracos, porque eles também vão estar envolvidos num equilíbrio de ionização, como esse aqui, que é regulado pela constante de equilíbrio K. A gente pode escrever a expressão dessa constante de equilíbrio como concentração dos produtos elevado ao coeficiente estequiométrico sobre concentração dos reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico, que são todos 1. Então, a gente tem essa expressão aqui. Só que aí a gente vai fazer o quê? Como a concentração de água no meio ela é constante, a gente pode simplesmente passar ela aqui para o outro lado. E a gente vai ter essa expressão. E a esse produto constante de equilíbrio vezes concentração de água, a gente vai chamar de Ka, que é a constante de ionização ácida do meu composto. Sendo esses colchetes aqui significam a concentração em mol por litro no equilíbrio, tá? Sempre em mol por litro. A gente pode também simplificar o sistema para tirar essa água aqui. Tá? Então, a gente pode, como ela já está inclusa ali no K, a gente pode simplesmente escrever desta forma mais simples. Tá? Simplesmente o HF se separando em H+, e F-. Também é uma possibilidade. E ao invés de usar H3O+, a gente vai usar o H+. Eu vou fazer dessa forma a partir de agora, para ficar mais simples. Mas vocês também podem usar o H3O+, se preferirem. Bom, estou mostrando aqui, nessa tabela, a constante de ionização ácida de alguns ácidos e também o valor de pKa. O que é o pKa? O pKa é o menos log da concentração do ácido. Como a gente pode ver aqui, ele tem a vantagem de ter números mais redondinhos, né, do que o Ka. Tá? Então, aqui alguns ácidos fracos, moderados, fortes, tá? Até com pKa negativo, né, como o caso desses ácidos fortes aqui, como o sulfúrico, o clorídrico, que são totalmente ionizados em água. Então, a gente pode ver nessa tabela que a força do ácido está crescendo aqui para baixo, à medida que a gente aumenta o valor de Ka e diminui o valor de pKa. Tá? O que está resumido nesse diagrama aqui. Quanto maior o Ka e menor o pKa, mais forte o ácido. A gente vai estar trabalhando muito com ácidos, mais com pKa nessa faixa aqui, principalmente. Com relação às bases, nós temos um perfil semelhante. Tem aqui a equação de ionização da amônia. Ela tem uma constante de equilíbrio. A gente vai passar a água para o outro lado e vai gerar agora o Kb, constante de ionização básica, tá? Que tem essa expressão. Tá? Que é semelhante ao Ka, produto sobre reagente, e a gente se livra da água. E aqui um valor assim, de Kb típico, né, da amônia, que é de 1,8 vezes 10 a menos 5, pKb de 4,74. Para uma base genérica, uma base qualquer, a gente escreve a expressão dessa forma, tá? Porque para o ácido a gente usa muito HA. Para a base eu coloquei aqui como B, tá? A base é B. O que acontece com a base? Ela ganha um H+, ela vira BH+. Que nem a amônia, ó. Ela é B, vira BH+. Essa é a melhor forma de expressar uma equação para uma base qualquer. E que facilita a sua vida se você estiver fazendo uma dedução para dimetilamina, né? Você pode simplesmente chamar ela de B. E a dimetilamina protonada de BH+. Para simplificar tudo, né? E a expressão fica assim, ó, produto sobre reagente. Vamos agora avaliar qual é a relação entre o Ka e o Kb, como a gente converte um no outro.
Então, eu coloquei aqui a equação que a gente viu antes de ionização da amônia, com constante Kb. Então, ó, gera OH- constante Kb, base. Aqui, no caso, eu estou colocando a equação de hidrólise do íon amônio. Então, o íon amônio pode reagir com água, voltando a ser amônia, gerando H3O+. Tá? E aí você vê aqui, ó, a constante de equilíbrio é a constante de hidrólise. Isso é uma reação de hidrólise. Porém, ó, gerou H3O+. Isso aqui é como se fosse um ácido, NH4+, se dissociando em NH3 e H+, não é? Então, na verdade, isso aqui é a ionização de um ácido. Tá? Então, a gente pode simplesmente usar a expressão Ka. Tá? Então, a constante de hidrólise é igual a Ka. Se você somar essas duas expressões, o que vai acontecer? Primeiro, você vai cortar algumas coisas. Você vai cortar aqui, aqui. Você vai cortar amônia com amônia. Tá? Além disso, de cortar e sobrar só a água, OH- e H3O+, quando você soma duas equações químicas reversíveis como essas, a constante de equilíbrio da equação resultante é o produto das individuais, ou seja, essa é a minha equação resultante, duas águas, dando H3O+, mais OH-, e a constante de equilíbrio disso tem que ser igual a Ka vezes Kb, o produto das individuais. Mas isso aqui é o quê? Não é a autoprotólise da água? Então, a constante KA/Kb, o produto dessas constantes, vai ter que ser igual a KW, tá? Que é a constante de equilíbrio dessa equação. Então, a gente tem que KW é igual a Ka vezes Kb, que é igual a 10 a menos 14. De forma semelhante, o PKW é igual a PKA mais, opa, faltou um P aqui, PKB, que é igual a 14. Tá? Então, isso serve para quê? Para você converter valores de Ka para Kb, de Kb para Ka, de pKa para pKb, e etc. Para isso que serve. Tendo isso em mente, a gente já está pronto para deduzir a curva de titulação. Então, essa é a nossa situação. Uma solução 25 ml de ácido acético 0,08 normal, sendo titulado por NaOH 0,1 normal. Na verdade, molar, né? Eu estou trabalhando com molar nessa questão, porque acho que vai ser mais didático aqui nesse caso, já que é uma reação 1 para 1. Então, fica muito mais tranquilo trabalhar com número de mols. Qual é meu ponto zero? Meu início de raciocínio? Ele é igual ao sistema forte-forte. Tá? A etapa zero é o cálculo do volume do PE. Então, eu não vou sair dessa situação. E aí o cálculo do volume do PE vai ser o quê? Número de mols de NaOH é igual ao número de mols de ácido acético. Número de mols é molaridade vezes volume. Fiz aqui a substituição. Substituí os valores. E achei que o volume do ponto de equivalência é de 20 ml. Então, agora que a gente sabe que o volume no ponto de equivalência é de 20, a gente já pode diferenciar aqui as regiões da curva do enunciado. Mas o que acontece em cada uma dessas regiões? Então, no início, a gente tem o quê? Uma solução de ácido acético, basicamente. Como é que a gente calcula o pH de uma solução de ácido acético? A gente está fazendo o quê? O cálculo de pH de uma solução de um ácido fraco. Então, o que é isso aqui? É lembrar de pesquisa. Então, como é que a gente calcula o pH de uma solução de ácido fraco? Vamos ver. Na pré-equivalência, o que você tem? Você adicionou um pouco de NaOH, reagiu com ácido acético, formou aqui um acetato de sódio. E tem um excesso de ácido acético. O que é isso? É uma mistura de um ácido fraco com seu sal. Ou seja, é uma solução tampão. Então, como que a gente calcula o pH de uma solução tampão? A gente vai usar esse conhecimento para calcular o pH na pré-equivalência. No ponto de equivalência, o que a gente tem? A formação completa de acetato de sódio sem excesso de ácido nem de base. O que acontece com o íon acetato? O que acontece com o íon que veio de um ácido fraco em água? Hidrólise. Então, agora a regra que a gente vai usar é como é que a gente calcula o pH de uma solução de um sal de ácido fraco?
através do conceito de hidrólise. A gente vai usar isso no ponto de equivalência. Olha, estamos revendo tudo de Fischke aqui, de equilíbrio ácido-base. Na pós-equivalência, o que vai ter? Você tem um excesso de NaOH, que é uma base forte, e o acetato de sódio. E aí, quem que vai predominar? A base forte. Quem vai ditar o pH do meio na real é a base forte. Então, você vai calcular o pH a partir do igualzinho você fez no sistema forte-forte, pelo número de mols de base em excesso dividido pelo volume total. Vamos começar do VTIT igual a 0 ml, tá? Em que a gente tem o quê? O cálculo de pH a partir do H+ gerado, ó, H+ gerado no equilíbrio de ionização do ácido, que é esse. Então, meu ácido acético eu chamei de HAC. Uma dica é sempre usar uma siglazinha assim pequena para você não ter que escrever CH3CO2H, se ionizando, não CH3CO2-, mais H+, dá muito trabalho. Então, usa uma sigla simplificada, tipo ácido fórmico, sei lá, HFM. Entendeu? Usa siglas simplificadas que vai te ajudar nessas questões. Então, como a gente falou, vai seguir as regras para o cálculo de pH de um ácido fraco. Que é como? É assim, eu tenho uma concentração total de ácido no meio, que é o Ca, a concentração analítica, não é isso? Ca é a concentração total do ácido. Ops. Eu tenho, o que vai acontecer com esse meu ácido? Ca é o meu total, uma fração X vai se ionizar, vai gerar X de H+ e X de acetato. Tá? E aí eu vou escrever minha expressão da minha constante de equilíbrio. A constante de ionização vai ser a base para quase todos os cálculos aí na nossa dedução da curva. Então, se você escrever essa expressão, começa a raciocinar em cima dela. Substituir, ó. Isso aqui é x, isso aqui é x, isso aqui é Ca menos x. Aí, olha o que aconteceu. Acabei com uma equação de segundo grau, ó. Então, isso aqui é uma manipulação, né? Eu passei Ca menos x, multipliquei pelo Ka, depois passei para o outro lado, fica assim. X² mais xk menos kca é igual a zero. Tenho que achar as raízes x1 e x2. Mas, felizmente, eu já sei que uma delas não funciona, né? Lembra que aqui é mais ou menos, não é isso? Então, sempre dá certo com mais, sempre dá errado com menos, então você bota só o mais. Aí vai ser só uma resposta e vai sempre dar certo. Estou usando Bhaskara, né? E aí você vai achar o H+ resolvendo essa equação. Só substituir os valores com uma calculadora científica não é nada demais. Porém, você pode dar uma aproximada para não cair numa equação de segundo grau. Então, vamos falar sobre essa aproximação para a gente ver se consegue calcular de uma forma mais simples. O que acontece? Alguns ácidos são tão fraquinhos que eles se ionizam muito pouco. A quantidade de H+ acetato gerada ela é muito pequena quando comparada com a concentração analítica do ácido. Ou seja, X é muito menor que Ca, Ca menos X é igual a aproximadamente Ca. O que acontece se essa aproximação for válida? Isso aqui. Esse Ca menos X vira Ca. E agora eu não preciso resolver uma equação de segundo grau. Eu simplesmente vou ficar com essa equação. E vocês já devem estar lembrando agora, que aprenderam em Fischke, que X é igual à concentração de H+, que é raiz de KaCa. Tá? Então, vocês devem ter aprendido isso aqui, né? Mas ela nem sempre é válida. Quando que é válido? Quando Ca é maior do que 100 Ka. Tá? Isso aqui eu tirei do livro do Skug, tá? Que ele fala que quando Ka é igual a 100, Ca é maior que 100 Ka, que é essa situação aqui, ó, o erro é de 5% na concentração de H+, que em termos de pH é um erro muito pequeno que dá. Então é aceitável. Tá? Então, se Ca for maior que 100 Ka, olha o resumo. Se Ca for maior que 100 Ka, eu posso usar essa expressão, concentração de H+ igual a raiz de KaCa. Se não for válido, eu tenho que usar a equação do segundo grau. Tá? Preciso decorar?
Não precisa. Essa aqui é mais chata de decorar, né? É melhor deduzir. Essa aqui ele até pode, né? Se você quiser decorar, fica à vontade. Mas olha como ela é fácil de deduzir. A gente deduz ela facilmente. Tá? Então fica aí com vocês. Agora vamos aplicar nossos valores, né? Então primeiro, vamos ver se CA é maior que 100Ka, para ver se eu posso aproximar. 100Ka é 10 elevado a menos 2,76, que isso dá mais ou menos 1,73 vezes 10 a menos 3. Meu CA está na ordem de 10 a menos 2, logo CA é maior do que 100Ka. Então a minha aproximação é válida, então eu posso usar a expressão simplificada. Normalmente vai ser. Substituo meu valor de K, meu valor de CA, acho o H+, aqui já está em mol por litro, né? A gente já está trabalhando com mol por litro. E calculo o pH menos log de H+, então achei 2,93. Agora a gente vai para a pré-equivalência, que é o volume de 5 ml. Então o que a gente tem aqui? Adicionei aqui um pouquinho de NaOH, ele reagiu com o íon acetato, com ácido acético, formou o íon acetato. E aí a formação de uma mistura de um ácido fraco com seu sal, que é uma solução tampão. Então, a gente vai ter que calcular o pH de tampão aqui no meio da curva de titulação. Essa é a cara de vocês animados com isso. Tá? Não tem jeito. Vamos ter que trabalhar com tampão e essa é só uma das etapas. Mas não é tão difícil, olha só. Escreva a minha expressão da constante de ionização. Eu vou sempre partir dela. Sempre que está com equilíbrio envolvido ali, vou partir dessa expressão. Tá? Aí, o que eu posso fazer? Isolo o H+, ó. Isolei o H+ dessa expressão, nada demais. Eu passei o ácido acético para lá, o acetato para baixo. E aí, para simplificar um pouquinho a nossa vida, fica mais fácil a gente trabalhar com número de mols do que com concentração. Vai poupar um pouco de trabalho. Tá? A gente sabe que a concentração é número de mols sobre volume. E aí, se eu escrevo aqui os dois como número de mols sobre volume, eu corto, porque os volumes são iguais. E aí eu fico com essa expressão, que o H+ é Ka vezes número de mols de ácido acético sobre número de mols de íon acetato. De forma semelhante, você pode trabalhar com aquela equação própria para cálculo de pH de tampão, que é a equação de Henderson-Hasselbalch. pH é igual a pK mais log da concentração de A- sobre HA. Pode também usar direto. E pode colocar aqui, o número de mols ao invés de concentração, vai te facilitar as contas. Então, você pode usar qualquer uma das duas. Se você usar essa aqui, né, do H+, é só você tirar o menos log no final que vai dar o pH. Tá? Essa aqui é mais fácil de deduzir. Essa aqui, para chegar nessa equação, tem que aplicar menos log dos dois lados. Aqui, dos dois lados da expressão do H+. É um pouquinho mais trabalhosa de deduzir. Tá? Então, se você não quiser memorizar a expressão, eu recomendo essa aqui, do H+. Tá? Não vai te dar trabalho, muito mais trabalho, nem menos, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o número de mols de ácido acético, de acetato, calcular o H+, e depois o pH. Essas são as minhas etapas. Então, vamos primeiramente calcular o número de mols de ácido acético de acetato. Então, a gente pode ver que essa aqui é a nossa reação química. E aí, o ácido acético está em excesso, o NaOH é o reagente limitante, ele é totalmente consumido, como a gente pode ver na figurinha aqui, ó. E o acetato de sódio é o produto da reação. E a gente tem que, a cada mol de NaOH que a gente adiciona, a gente gera 1 mol de acetato de sódio, ou seja, número de mols de acetato é igual ao número de mols de NaOH. E a gente consome 1 mol de ácido acético. Então, o número de mols de ácido acético que sobra, né, essa quantidade aqui, é igual ao quê? Ao ácido acético total menos o consumido. E o consumido é o número de mols de NaOH adicionado. Ok? E aí a gente pode calcular. Vou partir primeiro aqui para esse, né? O número de mols de acetato de sódio é igual ao número de mols de NaOH adicionado. Só que o número de mols de NaOH adicionado é o quê? CbVb. Sempre que essas concentrações em mol por litro, tá?
Número de mols de acetato de sódio é 0,1 vezes 5, que dá 0,5 milimols. Para quem nunca trabalhou com milimol, é isso aqui, ó. Cortou litro com litro, sobrou o quê? Milimol. Aqui, milimol, tá? Se você não gosta de trabalhar com milimol, você coloca aqui 5 vezes 10 a menos 3 litros, tá? Que aí vai te dar 0,5 vezes 10 a menos 3 mol, que é 5 vezes 10 a menos 4, né? É a mesma coisa, mas, sinceramente, eu acho muito mais simples trabalhar com milimol. Aqui no caso do ácido acético, o que a gente tem? Ácido acético total menos NaOH adicionado. Ácido acético é CaVB, CaVA, e NaOH é CbVb. Fazendo a continha, substituindo os valores, 1,50 milimol. E agora eu vou colocar, então, substituindo agora na minha equação, o que eu vou ter? Essa era a equação que a gente estava, né? A gente parou aqui. Vou colocar aqui os valores calculados. O valor de Ka e dos números de milimols. E a gente chega que a concentração de H+, é 5,21 vezes 10 a menos 5, pH igual a 4,28. Tá? E aquela alternativa, usando a regressão Hasselbalch, também fazendo a substituição, vai dar a mesma coisa. Tá? Escolham o que vocês gostam mais de usar. Essa forma aqui, ó, ela tem a vantagem de ser mais fácil de utilizar em trabalhos com planilha, para você analisar de forma mais profunda a sua curva, porque ela é mais direta, mas fiquem à vontade. E aí, antes do ponto de equivalência, existe um ponto muito importante que eu preciso destacar, que é o que a gente chama de ponto médio ou ponto de meia titulação. Tá? A nossa referência base usa esse termo ponto de meia titulação, que a gente vai abreviar como PM. O que acontece no PM? O PM, ele é, como fala o nome, ponto médio, ponto de meia titulação. Ele é a metade do ponto de equivalência. Tá? Por exemplo, nessa titulação ponto de equivalência é em 20. Então, o PM, o PE é em 20, o PM é em 10. Tá? O que acontece no PM? Metade do ácido HA foi consumido, sendo convertido à base conjugada a menos. Ou seja, a concentração do meu ácido HA é a metade da concentração total. A menos também é a metade da total, ou seja, elas são iguais. Isso também é válido para o número de mols. Então, o que a gente tem? Que o Ka, a expressão do Ka da constante de equilíbrio, vou substituir, vou fazer o quê? Como elas são iguais, eu vou cortar. Ó. Não são iguais? Então eu corto. E aí eu chego nisso aqui, que Ka é igual à concentração de H+, logo pH é igual a pKa. Tá? Sendo assim, o pH na metade do ponto de equivalência fornece diretamente o pKa do ácido, permitindo a determinação direta do pKa do ácido a partir da curva de titulação experimental. Tá? Então, você olha a curva, vê na metade do ponto de equivalência, o pH é 5, pKa é 5. Eu já consigo extrair o pKa da curva. Tá? Neste exemplo, a gente tem que o volume no PM é 10 ml. Tá? E se a gente calcular aqui, ó, a gente vai ver que realmente são iguais os números de mols. Calculando igual o slide anterior. Coloca na expressão, vai dar o que a gente já esperava. Que o pH é igual ao pKa, que é igual a 4,76. Então, acabamos gerando mais um ponto para a nossa curva, que é rápido de calcular. E aí, a gente vai agora para o ponto de equivalência. Isso é o que a gente tem no ponto de equivalência. É uma solução de acetato de sódio. Tá? O que acontece com um acetato de sódio? Ele sofre hidrólise. Olha a hidrólise do íon acetato. Acetato mais água, dando ácido acético, ou seja, ele pega um H+ aqui da água, tá? A água atua como um ácido e ele atua como uma base.
Se ele atua como uma base, está até gerando aqui OH- como produto. Então, a constante de hidrólise aqui vai ser igual ao Kb do ácido acético, que a gente pode calcular a partir do que a gente tem, que é o pKa. Mas antes disso, vamos entender aqui como a gente vai usar a constante de ionização para calcular o pH agora. Então, nesse equilíbrio descrito pelo Kb, a gente tem uma concentração de acetato que a gente vai chamar de CS. Tá? É para diferenciar do Ca e Cb. S é de sal, concentração de sal. Tá? Então, foi formado um total de sal que é CS. X, né, uma parte desse sal, sofre hidrólise e forma ácido acético e hidroxila. Então, gera X de ácido acético e X de hidroxila. Bom, antes de partir para a expressão, já vamos calcular o valor de Kb, tá? Que, como a gente viu anteriormente, é Kw sobre Ka. Mas o que eu tenho? Eu tenho pKa. pKa é 4,76, Ka é 10 elevado a menos 4,76. E eu acho, finalmente, o meu Kb. Normalmente, o Kb ele é muito pequeno. Então, imediatamente, a gente já pode desprezar o x. Esse x aqui, ó, já vou desprezar. Ou seja, CS menos x é igual a aproximadamente CS. É isso que eu estou fazendo. Tá? Essa é a aproximação. Aqui você não precisa validar, tá bom? Você precisa validar só lá no 0 ml. E aí a gente vai ter uma expressão quase igual àquela do 0 ml, na verdade. Só que ao invés de Kb é Ka, ao invés de Ca é a concentração de sal, CS. X ele é a concentração de hidroxila, não é isso? Então, X é igual à concentração de OH-, que é igual a raiz de KBCS. Tá? Bem análogo à expressão do 0 ml. Tá? E agora a gente vai aprender a calcular o CS. Então, é só a gente pensar que cada mol de ácido acético reage com um mol de NaOH e gera um mol de acetato de sódio. O que acontece então? A minha concentração de acetato, que é o CS, ele vai ser justamente igual ao número de mols total de ácido acético que eu tinha sobre o volume total, que também é igual ao número de mols de NaOH que eu adicionei sobre o volume total. Até porque esses dois caras, no ponto de equivalência, são iguais, né? Então, você pode trabalhar tanto com um ácido acético quanto com um NaOH. E aí a gente tem essa expressão. O que eu fiz aqui? Substituir número de mols por concentração vezes volume. Tá? E aí a gente segue essa expressão, que você pode usar uma das duas para calcular o CS. Aqui vou usar essa aqui, por exemplo, mas tanto faz. Então, substituindo os valores de Ca, Va e Vb, a gente chega na concentração do sal. E agora eu vou substituir nessa expressão o valor de Kb e o valor de CS que eu calculei. Então, em termos de etapas, foi o quê? Calculei o Kb, calculei o CS, substituí na expressão. Achei o OH-, não é OH+, faltou aqui a unidade, né? Mol por litro. Não esquece. Acho o POH, 14 menos POH é pH, então deu 8,70. Resumindo, no ponto de equivalência para um ácido fraco, concentração de OH- igual a raiz de KBCS. E aí a expressão do CS. Eu vou gravar essa expressão do CS, as duas. Não, tá? Essa expressão tem lógica, não é para gravar, é para deduzir. Na pós-equivalência, a gente vai ter que todo o ácido acético foi consumido e vai ter um excesso de NaOH no meio. Então, agora ficou fácil, porque meu ácido fraco foi consumido, eu tenho um excesso de base forte, então vamos basear apenas nesse excesso de base forte. Esquece o ácido fraco, tá? Então, está mais ou menos assim o meu sistema. Então, a contribuição em termos de H+, ou OH- desse cara aqui, comparado com a base forte, é nula, praticamente. Então, eu vou meio que ignorar esse aqui e vou colocar minha atenção aqui. Esse sim vai afetar bastante meu valor de pH.
E aí vai ser que nem o sistema forte-forte. A concentração de OH- será igual à concentração de NaOH em excesso. Tá? Então, mais uma vez, número de mol, concentração de NaOH em excesso vai ser o quê? Número de mols de NaOH que eu adicionei, menos o número de mols de ácido acético total sobre o volume total. Tá? Total menos o que reagiu sobre o volume. Tá? E aí a gente acha finalmente a concentração de OH-, POH e pH. Bom, então agora temos alguns pontos para a nossa curva de titulação. A gente precisa calcular outros, obviamente. E calculando outros, nós obtivemos esta equação. Esta curva de titulação. Tá? Então a gente pode ver que ela lembra muito do sistema forte, né? Olhando assim rápido, pode dizer até que é igual. Mas tem uma diferença. Olha essa curvatura aqui no início. Isso não acontece na titulação de um ácido forte. Ela é bem retinha, assim, ó, tá? E ela iria mais para baixo, né? Ela parte bem lá de baixo quando é um ácido forte, porque o pH inicial é muito baixo. Tá? Então, a grande diferença está aqui no salto, que é um pouco menor, e nessa curvatura, que é até mais fácil identificar pela curvatura no início. Tá? Por que tem essa curvatura? Porque o pH começa um pouquinho ácido assim, né? Porque só tem um ácido, não forma nenhuma, tem pouca base conjugada. Quando chega a atingir uma certa quantidade de base conjugada, você forma um tampão. E aí o sistema começa a querer chegar num pH mais próximo do pKa, né? Que é aquele estabilizado por uma solução tampão. Então ela dá um saltinho quando forma o tampão, dá um saltinho, e depois o tampão é efetivamente estabelecido, você tem a região de tamponamento. Tá? Então aqui, ó, depois de mais ou menos 10% do HA titulado, mais ou menos, não precisa gravar esse número, você tem a região de tamponamento, tá? Que é aquela faixa de pH que o tampão segura, né? Que é pKa mais ou menos 1. Então você vai estar mais ou menos nessa faixa, você vai ter uma solução tampão e o pH varia menos, até que você chega ali no ponto, perto do ponto de equivalência, que você tem um salto de pH. Né? Não está em mais um tampão, e depois você chega na região de excesso de base forte. Então, essa é a cara do nosso gráfico. E agora, o nosso indicador que a gente usava antes da titulação de neutralização, do sistema forte-forte, que é o azul de bromultimol, já não é mais a melhor opção. Então, agora a gente começa a aparecer os indicadores de faixa básica para a titulação dos ácidos fracos, como a fenolftaleína. Por quê? Porque o pH aqui no ponto de equivalência, a gente viu que era o quê? 8,70, tá? Que é o quê? O PE, ele é em pH básico, tá? E aí a gente começa a usar indicadores de virada básica, como a fenolftaleína, que é vir em pH levemente básico. E no caso de ácido, a gente trabalha muito com alaranjado de metila e verde de bromocresol. Deixo aqui para vocês uma atividade extra, tá? Para quem tiver interesse, que é construir essa curva de titulação pelo método clássico no Excel. E já deixei várias instruções, né? Do que não precisa preencher em cada região, as prioridades em cada região para você preencher e etc. Deixei algumas instruções, está bem colorido conforme as cores dos slides, tá? E aí vocês podem tentar, tá? Usem isso aqui como base, mas é uma atividade aí para quem tiver interesse. Né? A grande desvantagem do método clássico para isso é que você tem que fazer uma equação para cada região. Então você trabalha aqui de um jeito no início, depois troca a equação na pré-equivalência, essa região laranja, troca a equação para o ponto de equivalência, troca as equações para pós-equivalência. Então dá muito mais trabalho do que o método invertido, que a gente vai ver na próxima aula. Alguns exemplos aqui, então considerando o gráfico abaixo, qual desses compostos poderia se corresponder à substância contida no Erlenmeyer. Tá? Eu dou várias opções, NaOH, HCl, alguns ácidos fracos, algumas bases fracas. Eu quero saber qual desses aí equivale a essa titulação. Tá? E a gente vai fazer junto esse. Como é que a gente resolve isso? Para vocês verem como funciona esse tipo de exercício.
Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que observar é o formato da curva. Então, ela nos dá duas informações essenciais. Primeiro, que se trata de uma base, porque a curva está indo de cima para baixo, o pH começa básico. Então, tem que ser uma base. Essa é a primeira informação crucial que está na cara. A segunda é o que? Esse início curvo do gráfico indica que se trata de uma base fraca. Então, só olhando para a cara do gráfico, já sei, isso é uma base fraca. Quem que eu elimino? Base forte, ácido forte, qualquer ácido. Então, só me resta 3 opções. Tá? Se fosse uma questão aí de múltipla escolha de um concurso, de um Enem da vida, pelo menos você já estaria aí quase lá. O que falta? Diferenciar entre essas bases. E aí, entre essas 3 bases, como é que eu vou diferenciar? Eu vou determinar o pKa olhando o gráfico, olha só. Então, olha aqui. Meu ponto de equivalência é em 20. Acho que eu botei um slide, uma animação. Cadê? Então, meu ponto de equivalência está aqui, em 20 ml. Olha essa linha rosa aqui. Eu tenho que olhar o que para extrair o pKa da substância pelo gráfico? O ponto médio, tá? O PE sobre 2, que é o quê? O PM. Meu PM está em 10 ml. Aí eu vejo aqui, qual é o pH em 10 ml? Vejo aqui no eixo, 10, x igual a 10, y igual, tá aqui 9 alguma coisa, né? Então eu posso estimar. Se eu estimar, eu já consigo diferenciar as bases. Vou chutar aqui que é 9,2 mais ou menos. Então, achei que o pKa é 9,2. Só que eu dei Kb, então tem que converter pKa para Kb. Então, converti primeiro para Ka. Então, Ka é igual a 10 elevado a menos pKa. Depois converter para Kb, fazendo Kw sobre Ka. Então, achei 1,6 vezes 10 a menos 5. Se assemelha a qual? 10 a menos 5 só pode ser hidróxido de amônio, que os outros estão em 10 a menos 8, 10 a menos 2. Então, consegui resolver aí a minha questão gráfica. Então, agora a gente vai falar sobre o efeito do pKa na curva de titulação, né? O pKa ele dá uma noção para a gente da força do ácido. Então, o que a gente está vendo é isso, o efeito da força do ácido na curva. E já coloco de antemão aqui, duas curvas de titulação nas mesmas condições, só trocando o ácido. Tá? Então, em verde é um ácido com pKa 4,74 e em vinho 6,74. Né? Então, a gente vê que quando aumentou o pKa, essa parte inicial da curva aqui foi para cima e o restante ficou sobreposto. E aí, o que será que aconteceu? Para a gente estudar o efeito do pKa nessa curva, a gente vai ter que analisar cada região dela, através da equação que está regindo aquela região. Então, a primeira região é o início, é o 0 ml. E o 0 ml ele é regido por essa equação, como a gente viu anteriormente. O que acontece se eu aumento o meu pKa? Então, eu aumentei aqui, aumentei o valor do pKa. Eu vou diminuir o meu Ka. Se eu diminuo o Ka, eu diminuo o H+. Se eu diminuo o H+, eu aumento o pH. Então, quando eu aumento o pKa do meu ácido, ou seja, quando eu uso um ácido mais fraco, eu aumento o pH no 0 ml. Tá? Então, quanto maior o pKa, maior o pH no início. E a gente vê isso na curva. Olha esse print aqui da curva. Que aqui no 0 ml, começa mais em cima. Olha só como é que começa mais em cima a curva com menor pKa. Já na região de pré-equivalência, o que acontece quando eu aumento o pKa? Eu tenho que interpretar esta equação aqui, que é a que está regindo o meu sistema, como a gente viu antes. Então, se eu aumento o pKa, estou aumentando aqui o pKa, o que vai acontecer com o pH? Também aumenta diretamente, né? Aumentei um, aumentei o outro. Então, mais uma vez, eu vejo que eu vou aumentar o pH na pré-equivalência quando eu uso um ácido mais fraco. Né? Que a gente vê essa tendência aqui no gráfico, como é que aumentou quando eu diminui o pKa. Então, a curva toda vai mais para cima. Vamos pensar aqui agora na equivalência. Então, essas são as equações que vão estar regindo aqui meu ponto de equivalência. Tá? Então, se eu aumento o meu pKa, eu diminuo o Ka. Se eu diminuo o Ka, eu aumento o Kb.
Se eu aumento o KB, eu aumento o OH-. Se eu aumento o OH- é mais básico, ou seja, eu aumento o pH. Ou seja, quando eu aumento o pK do meu ácido, ou seja, ácido mais fraco, eu vou ter um maior pH no ponto de equivalência. Como a gente vê isso? Aqui, ó, ponto de equivalência nessa parte central do salto. Olha a parte central do salto com pK com ácido mais forte, que é o verde, e com ácido mais fraco, que é o vermelho. Eu aumentei, né, o pH no ponto de equivalência. Aqui o pH é menor do que aqui no vermelho. Tá? Enquanto que, finalmente, na pós-equivalência, essa é a minha expressão. E o que eu vejo aqui é que não tem nenhum termo que dependa do Ka. Ou seja, o pH independe do pKa nessas curvas. E aí elas se sobrepõem, que também é exatamente o que a gente vê no gráfico. No final, tudo fica junto, no mesmo lugar. Coloquei aqui também, por curiosidade, o efeito do Ka comparando o ácido acético com o ácido cianídrico. O ácido cianídrico é um ácido muito fraco. Olha o pK dele, 9,21. Então, olha como fica esquisita a curva quando o ácido é muito fraco. O salto acontece aqui no começo, ó. Ele começa no pH mais baixinho e aí ele salta porque ele tem que atingir ali um pH próximo ao pKa dele, que é 9. Então, ele dá um salto no começo ao invés de dar no ponto de equivalência. Tá? E no ponto de equivalência, praticamente, você nem vê direito o salto. Tá? Então, não é legal usar volumetria de neutralização quando o seu pKa começa a atingir assim, tipo 10, já 9 já está muito ruim. Tá? Essa faixa de pKa meio que acima de 7, por aí, começa a ficar ruim a sua curva de titulação. Começa a não funcionar bem. Mas, felizmente, a maioria dos ácidos de interesse tem um pKa mais baixo. Tá? E eu deixo para vocês deduzirem o efeito da concentração. Igualzinho a gente fez com o efeito do Ka, estudando as expressões de cada região e vendo o que acontece quando eu mexo na concentração. Então, a curva laranja, quer dizer, a curva verde é a minha curva concentrada, tá? A curva verde, e a curva laranja é diluído 100 vezes. Tá? Então, o que significa? Que aqui a concentração do ácido é Ca e da base é Cb. Aqui na curva laranja é Ca sobre 100, Cb sobre 100. Diluir 100 vezes. O que acontece quando eu diluo? Não precisa calcular números, é que nem a gente fez com o esquema das setinhas, é a melhor forma de se analisar. E aí vocês vão fazer essa análise e comparar aqui, ó, com o que você está vendo na curva. Então, a gente vê que no 0 ml tem uma diferença, mas que na pré-equivalência eles se igualam. Depois, no PE e na pós-equivalência já ficam diferentes de novo. Tá? Então, tem que explicar por que isso acontece. Esse é o primeiro exercício, o exemplo 3 que vocês têm que fazer. O exemplo 4 é uma curva de titulação de uma base com ácido fraca com um ácido forte. Tá? E o exemplo 5 é para vocês, mais tranquilo, é para vocês extraírem parâmetro de uma curva de titulação. Aqui já está o gabarito do exemplo 4 e do exemplo 5. E com isso, parabéns! Com isso, nós finalizamos e na próxima aula nós vamos nós vamos continuar no sistema forte e fraco, mas vamos começar a trabalhar com especiação, método invertido e planilhas. Até lá, um abraço a todos.